Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Antes de qualquer coisa, eu quero saber se você concorda com três afirmações. Primeira, o senador Renan Calheiros não deveria ser presidente nem relator da CPI da Covid. Segunda, super salários acima do teto constitucional de R$ 39 mil não deveriam existir no funcionalismo público. E terceira, o impeachment do presidente Bolsonaro não devia ser a prioridade da oposição, muito menos há 18 meses da eleição de 2022. Se você já concorda com essas três afirmações, eu preciso da sua ajuda para divulgar esse conteúdo. Pause o vídeo e compartilhe usando a hashtag RenanSuspeito. Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais gente saiba o que está por trás das ações políticas e do posicionamento de figuras que vão desde Ciro Gomes a João Amoedo, do Partido Novo. Bom, hoje no Brasil, a oposição opera na seguinte lógica consagrada pelo youtuber e influenciador Felipe Neto. Aspas. Primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. Gravem bem isso. Os mais ingênuos, os mais idealistas ou os mais militantes realmente acreditam nessa orientação. Já os mais argutos, os insidiosos e os oportunistas apenas fingem que acreditam, mas de qualquer forma é por isso que nós testemunhamos o silêncio, a conivência e até a cumplicidade dos antibolsonaristas com o mais recente fiasco moral desse Congresso, que é a provável escolha do senador Renan Calheiros para a presidência ou para a relatoria da CPI da Covid. Além das fundadas preocupações de ordem ética que essa possibilidade suscita, o Renan é claramente suspeito para protagonizar uma comissão de inquérito dessa natureza. Primeiro porque o governo do seu próprio filho, nas Alagoas, pode ser objeto de investigação. E segundo, porque o senador já formou o seu juízo antes mesmo das apurações da CPI e a sua opinião enviesada já foi amplamente divulgada pela imprensa. Ou seja, para além de qualquer dúvida que paire sobre o caráter ou sobre a biografia do senhor Renan Calheiros, nós temos a certeza de que ele não executará essa atribuição com a devida imparcialidade. Bom, fora isso, é costume que a presidência da CPI seja designada ao senador que propôs a comissão. E nesse caso, em que houve a fusão de dois pedidos, deveria prevalecer o autor que angariou o maior número de assinaturas, o senador Eduardo Girão, que inclusive já nos alertou sobre um provável acordão de cartas marcadas na CPI da Covid. Mas vamos voltar ao novo lema da oposição. Primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. No mesmo dia que o Felipe Neto tuitou essas palavras de ordem, em 8 de março, o Ciro Gomes deu uma entrevista reveladora ao jornalista militante Kennedy Alencar do Grupo Folha. Vejam como o Ciro reproduz a narrativa proposta pelo Felipe Neto e morram de inveja com a capacidade que a esquerda tem de se articular. Então, a primeira grande tarefa, no foco das minhas preocupações, é derrotar esse bandido nazista, genocida, chamado Jair Messias Bolsonaro, e limpar a quadrilha dele das instituições brasileiras, o que vai dar muito trabalho. A segunda tarefa, muito mais grave e complexa, é consertar o futuro do Brasil. Algumas breves observações sobre esse trecho. É muita hipocrisia um político como Ciro Gomes, que foi orgulhosamente ministro do Lula, chamar de quadrilha o governo Bolsonaro, sobre o qual não pairam escândalos de corrupção até o momento. Mas enfim, percebam que essa fala mais rebuscada do Ciro é só uma paráfrase rococó da lacração tuitada pelo Felipe Neto. Primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. O Ciro afirma literalmente, a primeira grande tarefa é derrotar Bolsonaro, a segunda é consertar o Brasil. Claro que ele faz isso num discurso repleto de insultos ao presidente da República, mas na real, até essa linguagem ofensiva tem método. Tanto que outros nomes da oposição, que já aderiram a outros projetos de poder, também se utilizam da injúria e por vezes da difamação como estratégia de comunicação. Essa próxima fala sobre o presidente da República ilustra bem isso e faz parte de um inflamado discurso de candidatura à presidência da Câmara no começo do ano. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única. O impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilha e corrupto, me processa e ganha na justiça. Posteriormente, o deputado Kim Kataguiri reforçou essas acusações por escrito nas suas redes sociais,
afirmou que o impeachment do presidente Bolsonaro é a prioridade absoluta do seu mandato e declarou que para 2022 ele apoia a candidatura à presidência do humorista Danilo Gentili, que também é endossada pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro. Um outro presidenciável que adotou uma estratégia mais agressiva de posicionamento foi o fundador do Partido Novo. João Amoedo diz que o impeachment é prioridade. Mas o caso do Novo tem uma peculiaridade, né? As prioridades eleitorais do cacique da legenda não condizem com as prioridades legislativas da maioria dos parlamentares eleitos pelo partido para a bancada federal. Então, enquanto o Amoedo segue o berrante do Felipe Neto rumo a 2022 e se manifesta politicamente ao lado de nomes como João Dória, Eduardo Leite, Henrique Mandetta, Luciano Huck e Ciro Gomes, há deputados federais do Novo cuja prioridade não é o impeachment do presidente da República e que estão trabalhando em prol das reformas e das propostas pelas quais foram eleitos em 2018. Para ilustrar esse fato, eu vou comentar uma causa importante que só chegou ao meu conhecimento por uma postagem recente nas redes sociais feita pelo combativo deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Vejam o que ele postou. Pelo fim dos supersalários e dos privilégios. O projeto de lei que regulamenta o teto salarial de agentes públicos vai gerar uma economia de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano ao país. Nenhum funcionário público poderá ganhar mais do que o teto constitucional, que é a remuneração dos ministros do STF, hoje em R$ 39.293. E o post ainda traz o print de uma matéria do Diário do Poder sobre esse tema. Aspas. Entre 2017 e abril de 2020, mais de 8 mil juízes receberam acima de R$ 100 mil em pelo menos uma oportunidade. Nesse mesmo período, salários maiores que R$ 200 mil foram pagos a 507 juízes. Como vocês devem ter percebido pelo título da matéria, a urgência para votar esse projeto, que acaba com essa imoralidade dos supersalários, está há mais de 600 dias aguardando votação, porque o senhor Rodrigo Maia, que se declara um democrata liberal, não colocou o tema em pauta ao longo do seu mandato. Mas vamos avaliar a situação agora. Nós estamos em plena pandemia e sem dinheiro. O país está deficitário há 7 anos. O rombo fiscal superou 740 bilhões de reais em 2020 e esses marajás do judiciário recebem penduricalhos, auxílios, benefícios e salários que, somados, são infinitamente superiores ao valor máximo de remuneração determinado pela Constituição. Então, acabar com esses super salários injustos e imorais traria uma economia bilionária para o Estado brasileiro e, além disso, seria o pontapé inicial para a necessária reforma administrativa, porque isso sinalizaria para os servidores públicos e para a sociedade que a elite do funcionalismo também teve que cortar na própria carne. E aí eu te convido a uma reflexão como cidadão. Qual você acha que deveria ser a prioridade das forças políticas ou mesmo do Partido Novo nesse momento do país? Trabalhar pelo impeachment do presidente Bolsonaro há 18 meses da eleição, como querem João Amoedo, Ciro Gomes e Felipe Neto, ou, por exemplo, trabalhar pelo fim dos supersalários, como estão fazendo os jovens parlamentares Marcel Van Hatten e Vinícius Poit, que é o líder da bancada. Por favor, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quem que está certo? O Amoedo ou o Marcel? Então, olhando à distância, o que eu vejo hoje são presidenciáveis e partidos, cada qual com seu projeto de poder, muito mais focados nos seus interesses eleitorais para 2022 do que em causas patriotas, como o fim dos privilégios, a aprovação das reformas e o impeachment de ministros do STF que têm mandatos infindáveis, cometem crimes de responsabilidade, abusam da sua autoridade, violam a Constituição e agridem as liberdades individuais. Eu não vou esquecer e eu não vou deixar o meu público esquecer que o único presidenciável que fez alguma sinalização favorável à análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi justamente o atual presidente da República. O João Amoedo não deu um pio sobre o abaixo-assinado do juiz xerife, mesmo sabendo que mais de 1% da população, 2.683.000 brasileiros, se mobilizaram com esse objetivo. Já o deputado Marcel Van Hatten, em sessão conjunta do Congresso Nacional, apoiou a iniciativa e ainda chamou a atenção do presidente do Senado. Um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Que em apenas 2 dias, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Tá aí.
E se você quiser ouvir a fala irretocável do deputado Marcel Van Hatten endossando o abaixo-assinado e denunciando os excessos do STF, é só se inscrever no meu canal e assistir o final desse vídeo no YouTube, onde eu incluí um conteúdo extra. Eu também vou colocar as redes sociais do deputado Marcel no descritivo para vocês acompanharem aí o trabalho exemplar dele como parlamentar e como orador. Mas voltando aqui ao tema, lembra do comando assoviado pelo Felipe Neto? Primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. Então, para compreender o atual posicionamento da oposição, basta unir essa prioridade com a lógica do quanto pior, melhor. E não sou eu que estou dizendo isso, pessoal. Essa é a própria análise do Ciro Gomes. A introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. A julgar por essa fala do Ciro, fica evidente que existe uma ação política deliberada para sabotar as agendas propositivas do governo federal e do parlamento e assim desgastar a imagem, a popularidade do presidente da República com mera finalidade eleitoral. Só isso explica porque tantos supostos liberais e supostos conservadores abandonaram as suas causas originais e hoje passam pano para os excessos do STF, aceitam Renan Calheiros suspeito à frente da CPI da Covid e estão dispostos a fazer militância política de mãos dadas com a esquerda. E tudo isso, pessoal, em prejuízo de reformas fundamentais e de projetos urgentes para o bem do Brasil, como é o caso do fim dos supersalários. Portanto, se a gente quer que o país avance, é preciso conscientizar as pessoas para que a sociedade pressione as lideranças políticas a fazerem o que é melhor para o Brasil e não o que é melhor para os seus interesses eleitorais. Por isso eu insisto, compartilhe esse vídeo e vamos fazer essa mensagem de ceticismo político alcançar mais pessoas. Tá? Bom, para quem estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, segue o belo discurso do deputado Marcel Van Hatten. Muito obrigado por compartilharem o vídeo, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus. Senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2.400.000 brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, com os 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo. Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram, dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Certamente muitas mais virão e em breve Vossa Excelência receberá o conteúdo desse abaixo-assinado em vossas mãos. Muitíssimo obrigado.